Voltamos com muito gosto a encontrar-nos neste espaço de cultura e partilha de emoções, lembranças e vivências feitas com os livros, com a música, com os seus criadores, um espaço que é mantido semanalmente pela Sociedade Portuguesa de Autores em colaboração com a TVI, numa animação de Carlos Mendes e de Mafalda Veiga, para que eu vos falo de livros que saíram recentemente e cuja leitura eu considero importante para a nossa visão dos livros e do mundo, que também é enriquecida pelos livros. Começo com um destaque para um livro com a chancela de Dom Quixote, um livro que reúne dois livros fundamentais de Manuel Alegre, A Praça da Canção e O Canto e as Armas, numa edição graficamente muito bem concebida. São dois livros fundamentais de um dos grandes poetas de Abril e da Revolução Portuguesa, que nasceu em Águeda, fez-se civicamente em Coimbra, passou pelas prisões da ditadura, combateu na guerra colonial em Angola, depois esteve exilado em Argel, a seguir veio para Portugal, onde viveu pós 25 de Abril, foi um dos mais destacados dirigentes do Partido Socialista e uma figura sempre empenhada nos combates pela cidadania e pela defesa dos valores fundamentais da liberdade e precisamente de uma intervenção cidadã no mundo que nos cerca. Destaque igualmente para um livro da Glaciar, que se inscreve num conjunto de pequenas biografias que a SPA está a patrocinar e que destacam grandes figuras da sua vida enquanto espaço de encontro e de convergência e de trabalho dos mais importantes autores portugueses de várias décadas. Este, escrito por Dina Soares, é uma homenagem a José Carlos Ari dos Santos, com o título Um Provocador Nato. José Carlos Ari dos Santos foi um excepcional autor de textos de canções e também um poeta cuja obra poética não foi ainda devidamente reconhecida, mas que é um poeta muito importante e um excepcional autor de canções, letras de canções com temas notáveis como A Estrela da Tarde, A Tourada e outros, que fizeram dele um dos mais fantásticos autores de canções de toda a história da música portuguesa. Destaque ainda para um livro da Guerra e Paz sobre o Abade Correia da Serra. O Abade Correia da Serra, que viveu entre 1751 e 1823, era amigo chegado do presidente americano Thomas Jefferson e foi redator da Constituição Americana, e ele, ordenado presbítero, foi investigador, diplomata, filósofo e fundou com o Duque de Lafões a Academia das Ciências de Lisboa. Toda a gente reconhece a sua importância como investigador, como erudito, foi um erudito notável da sua época. Destaca ainda para uma bela edição da Gradiva BD, de Guillaume Musso e Miles Hyman, A Vida Secreta dos Escritores. Diz Gabriel Garcia Marques: toda a gente tem três vidas, uma vida privada, uma vida pública e uma vida secreta. Esta é a adaptação à banda desenhada de um romance fascinante de Guillaume Musso, que foi excepcionalmente adaptado por Miles Hyman, um livro que se lê e vê com gosto, como sempre acontece com as bandas desenhadas de altíssima qualidade. Destaque também para um livro de vogais, escrito por um historiador e autor de best-sellers, Tom Holland. Ele conta-nos, com a mestria que caracteriza os seus escritos, como o Império Romano, que era o Estado mais rico e extraordinário do mundo, que foi se estendendo da Escócia à Arábia e a gerir os seus destinos que eram de cerca de um quarto da humanidade. Tom Holland, investigador desta época e que conhecedor profundo das grandes figuras, das figuras centrais desta época, começa no ano em que 4 Césares governaram sucessivamente o Império e termina cerca de 7 décadas depois com a morte de Adriano, Pax Romana. É um livro que se lê com gosto e grande prazer, com o prazer que nos proporcionam os textos da grande historiografia, que são escritos para ser lidos, mais do que para serem investigados. Um livro que sustenta o nosso desdobramento pela civilização romana e por uma época que transformou a história do mundo. Um livro que vale a pena ter e ler. Últimos destaques vão para um livro de Narges Mohammadi, Prémio Nobel da Paz em 2023, intitulado Travura Branca, que nos transmite testemunhos de prisioneiras políticas iranianas, um livro que nos mostra como naquele país os direitos humanos mais fundamentais, nomeadamente os das mulheres, são torcidados porque não respeita minimamente os valores da liberdade, da democracia e da cidadania. Um livro que vale a pena ter e ler para percebermos até que ponto é que uma ditadura teocrática, como é a do Irão, pode transformar num sacrifício intolerável a vida de mulheres. Últimos destaques vão para
com a Estação da Guerra e Paz, Jorge C. no Pensamento de Camões, no momento em que se comemoram os 500 anos do nascimento do grande poeta épico e lírico português. Destaca ainda com a Estação de Dom Quixote para Ítalo Calvino, 6 propostas para o próximo milénio, um livro de ensaios que eu li na altura própria. Ítalo Calvino foi um dos grandes escritores da segunda metade do século XX. Ele nasceu em Cuba em 1923, passou praticamente toda a sua vida em Itália, seu país na realidade de origem. Este é um dos seus grandes livros de ensaios, que se refere à realidade da Europa e do mundo nos anos 80 do século passado, mas tem reflexões e meditações que se prolongam no tempo para a realidade e para o tempo de hoje, a não perder.